Foram várias as causas da independência do Brasil, e para entendê-las temos que voltar aos tempos coloniais. Durante o período colonial, as capitanias estavam subordinadas à autoridade central do vice-rei, que governava em nome do rei de Portugal. A situação econômica era precária. Na agricultura, a produção do tabaco e do algodão foram reduzidas e a cultura canavieira estava em fase de decadência. A pecuária se restringia à produção de charque no Rio Grande do Sul ou de subsistência. A mineração apresentava baixo rendimento, pois as jazidas estavam esgotadas. A indústria não se desenvolvia por conta das proibições da metrópole. O comércio no Brasil era limitado pelas restrições impostas pelo monopólio, pois a colônia podia comerciar apenas com a metrópole. No início do século XIX, grande parte da Europa estava dominada pelas tropas do imperador francês Napoleão Bonaparte. Seu principal inimigo era a Inglaterra. Em 1806, Napoleão decretou o bloqueio continental, que obrigava todas as nações da Europa continental a fecharem seus portos ao comércio inglês. Com isso, ele pretendia enfraquecer a Inglaterra e derrotá-la economicamente. Nessa época, Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João. Pressionado por Napoleão, que exigia o fechamento dos portos portugueses ao comércio inglês, e ao mesmo tempo pretendendo manter as relações com a Inglaterra, Dom João tentou adiar uma decisão definitiva sobre o assunto. A Inglaterra era fornecedora dos produtos manufaturados consumidos em Portugal e também compradores de mercadorias portuguesas e brasileiras. Para resolver a situação, o embaixador inglês em Lisboa convenceu Dom João a transferir-se com a corte para o Brasil. Desse modo, os ingleses garantiam acesso ao mercado consumidor brasileiro e a família real portuguesa evitava a deposição da dinastia de Bragança pelas forças napoleônicas. No dia 29 de novembro de 1807, a família real partiu para o Brasil, escoltados por 4 navios britânicos. No dia seguinte, as tropas francesas invadiram Lisboa. No dia 22 de janeiro de 1808, Dom João chega a Salvador, onde tomou a mais importante medida de caráter econômico. Em 28 de janeiro, expediu a Carta Régia de Abertura dos Portos do Brasil às nações amigas de Portugal. Rapidamente, os produtos ingleses começaram a chegar e um grande número de firmas inglesas se instalaram no Brasil. Após 3 meses em Salvador, rumou para o Rio de Janeiro, onde desembarcou em março do mesmo ano. Em 1815, após a derrota definitiva de Napoleão, as potências europeias reuniram-se no Congresso de Viena. O objetivo era restaurar o regime absolutista anterior à Revolução Francesa. Para obter o reconhecimento da dinastia de Bragança e o direito de participar do Congresso, em 16 de fevereiro de 1815, Dom João elevou o Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves. Assim, o Brasil deixava de ser colônia, tinha o mesmo status político de Portugal e poderia participar, enviando deputados às cortes de Lisboa. Era um passo importante para a sua emancipação política. No entanto, nem todos estavam satisfeitos com o governo de Dom João VI no Brasil. Várias províncias brasileiras sentiam-se abandonadas e viam que as melhores só beneficiariam a capital. Desde a vinda da família real para o Brasil, Portugal estava à beira do caos. Além da grave crise econômica, havia o descontentamento popular. Tudo isso levou os portugueses a aderirem ao movimento revolucionário que teve início na cidade do Porto em 24 de agosto de 1820. A Revolução Liberal do Porto pretendia derrubar a administração inglesa, recolonizar o Brasil, promover a volta de Dom João VI para Portugal e elaborar uma Constituição. Diante desses acontecimentos, no dia 7 de março de 1821, Dom João anunciou sua partida. No entanto, deixa no Brasil seu filho mais velho e herdeiro do trono, e através de um decreto, atribuía a Dom Pedro a regência do Brasil. No dia 26 de abril de 1821, Dom João parte para Portugal, com a rainha Dona Carlota Joaquina e o príncipe Dom Miguel. O novo regente do Brasil, Dom Pedro, tinha apenas 23 anos. Várias medidas das cortes de Lisboa buscavam diminuir o poder do príncipe regente e, desse modo, pôr fim à autonomia do Brasil. A insistência das cortes para que Dom Pedro voltasse a Portugal despertou atitudes de resistência no Brasil.
No dia 9 de janeiro de 1822, foi entregue ao príncipe regente uma petição com 8.000 assinaturas solicitando que não abandonasse o Brasil. Cedendo às pressões, Dom Pedro respondeu: "Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico." O dia do fico era mais um passo para a independência do Brasil. Em algumas províncias brasileiras, os partidários dos portugueses não prestigiavam o governo de Dom Pedro. Os acontecimentos desencadearam uma crise no governo e os ministros portugueses demitiram-se. O príncipe formou um novo ministério, sob a liderança de José Bonifácio, até então vice-presidente da Junta Governativa de São Paulo. A princesa Dona Leopoldina seria a regente durante a ausência do marido. No mês de maio, o governo brasileiro estabeleceu que qualquer determinação vinda de Portugal só poderia ser acatada após a aprovação de Dom Pedro. Na Bahia, desencadeava-se a luta entre tropas portuguesas e brasileiras. Em desespero, as cortes tomaram medidas radicais. Declararam ilegítima a Assembleia Constituinte reunida no Brasil, o governo do príncipe foi declarado ilegal, o príncipe deveria regressar imediatamente a Portugal. Diante da atitude da metrópole, o rompimento tornou-se inevitável. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro se encontrava às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, quando recebeu os últimos decretos de Lisboa, um dos quais o transformava num simples governador, sujeito às autoridades das cortes. Essa atitude o conduziu a dizer que estavam cortados os laços que uniam o Brasil a Portugal. Daquele momento em diante, independência ou morte seria o lema de todos os brasileiros. No dia 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro de 1822. O Dia da Independência do Brasil é comemorado no dia 7 de setembro por ser considerado o momento simbólico que Dom Pedro rompe as relações de subordinação a Portugal. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco como se deu a independência do Brasil. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.